Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre o sistema prisional com os deputados de Minas Gerais, Subtenente Gonzaga, do PDT, e Padre João, do PT. Deputado Subtenente Gonzaga, quando a gente terminou o bloco anterior, o senhor ia falar um pouco da assistência judiciária e financiamento. De alguma forma, concordando com o diagnóstico do deputado Padre João, na questão da população carcerária, que é realmente a maioria jovem, maioria pobre, e por tráfico. E aí ele traz a questão, olha, estão prendendo mal porque estão prendendo pequenos traficantes. Isso me remete para uma discussão do modelo de polícia no Brasil. Quase 100% dos presos por tráfico que estão condenados ou não, que são presos em flagrante, é preso pela Polícia Militar. E aí vai dar um grande debate, mas é preso pequenos traficantes ou traficantes com pequenas porções, que é diferente, às vezes a gente fala que é pequeno traficante, porque estava com pequenas porções, mas ele pode pertencer a uma rede de grandes traficantes. E hoje, no Brasil, como a Polícia Militar não pode investigar, então ela alcançou um flagrante, seja com que quantidade, ela tem que parar ali. E como ela não investiga, e a Polícia Civil e a Polícia Federal, que nesse momento é responsável pela investigação, não dão conta, por razões óbvias de estrutura, não avança. E aí para naquele pequeno, ou naquele que, ainda que grande, estivesse com pequena quantidade. E aí a gente tem essa sensação de que nós estamos com uma superpopulação de pequenos traficantes e que essa seria a razão da superlotação e que a solução seria não prender mais pelo tráfico. Eu acho que nós precisamos de avançar para além desse diagnóstico. Também, ou seja, as penas alternativas, elas não são valorizadas. Aí por qualquer coisinha, não só de drogas, mas outros. Mas nós não delitos, temos. Mas aí vai, é condenado, de vai fato, preso. Boa parte dessa população carcerária, ou dessa impunidade, ou da excessiva punição, dentro até dos crimes de menor potencial ofensivo, na minha avaliação, tem a ver com o nosso modelo de funcionamento da polícia no Brasil. Tá certo? Onde você só pode chegar à justiça se você passar pelo delegado na Polícia Civil. Então você tem uma retroalimentação desse crime, porque a punição aparentemente rigorosa, ela chega muito tarde, quando já há uma grande reincidência, inclusive. Então a maioria das pessoas não são de fato punidas, porque não são alcançadas e tem a ver com o nosso modelo de polícia. Obviamente tem a ver com o judiciário também, que não tem tamanho, não tem estrutura e não prioriza. Então nós temos um grande debate para fazer, né? Está instalada na Câmara uma comissão especial, a partir de um projeto que vem no Senado, mas tem mais 12 projetos apensados, para discutir o sistema de segurança máxima dos presídios, onde nós teremos um espaço para discutir qual que é o limite dessa intervenção do Estado no sistema prisional. Hoje, você tem um problema sério de indisciplina e de uma falta de autonomia dos gestores para aplicar medidas administrativas, punições administrativas. Nós temos um problema da arquitetura dos presídios. Nós temos um modelo arquitetônico dos presídios que não coopera com o processo de ressocialização e da aplicação da pena. Quando nós falamos, né, do problema da entrada de droga, de arma, que vai através de visitas de familiares, de advogados e de agentes, é uma verdade. Você tem um nível preocupante de corrupção no sistema, muita corrupção. E você tem esse modelo arquitetônico onde a visita, você leva todo mundo a encontrar com o preso no presídio. Nós precisamos trazer esse preso para encontrar com o seu familiar, com o seu advogado do lado de fora, no outro espaço. Mas esse é um problema arquitetônico. Se não tiver dinheiro e prioridade para construir... da alimentação também. Muita coisa entra junto com a alimentação. Inclusive dinamite. Igual aconteceu. Eles arrebentaram a parede com dinamite. Essa questão do scanner, né? Por conta da arquitetura, você passar todos os visitantes no scanner, que reduziria a demanda por revista íntima, por exemplo, vira uma tragédia na gestão. Então, nós temos alguns gestores, algumas unidades, que não querem o scanner, porque a arquitetura não permite, não é que ele não quer que as pessoas passem, é um instrumento necessário. A questão dos bloqueadores, né? Nessa comissão nós temos um projeto de 2004, 2005, 2007, falando de bloqueadores.
Aí entra as operadoras dizendo, olha, eu não posso ser responsável por instalar bloqueadores, eu não posso assumir nenhum risco, o custo da instalação, nem o risco da gestão. Não tinha tecnologia suficiente, hoje já tem, para você selecionar quais aparelhos, quais linhas realmente você quer bloquear. Hoje nós já temos essa tecnologia que acredito que vai melhorar muito, porque até pouco tempo os equipamentos, ele bloqueava todos os telefones de um determinado raio. Isso atingia a população, isso atingia os gestores. Hoje já tem tecnologia que seleciona. Vou passar agora a bola para o deputado Padre João. O deputado subtenente Gonzaga deu aí algumas pistas de fatores que têm que ser solucionados. E o senhor, o que o senhor acha que a gente... Por onde começar? De fato, a sociedade ela não pode ser punida. O Estado brasileiro ele tem o dever de garantir aos cidadãos transitar livremente, seja qualquer hora da noite, né? Então, ter a liberdade de fato, usar dessa liberdade de ir e vir da Constituição. E, então, as polícias, precisa de maior eficiência nas polícias. O senhor acha que essa questão do ciclo completo da polícia ou unificação das polícias pode ajudar nisso? Olha, tem que aprofundar o debate, porque quando apenas uma polícia pega um processo do início ao fim, a possibilidade de injustiça, de retaliação, de marcação, ela é maior. Quando você passa de um, outro que dá sequência, ele tem como corrigir. Eu mesmo conheço situações de que só porque aquela pessoa ela era um fugitivo, tinha um determinado, um assassinato mesmo, foi colocado para ela. E não era. Então, quando envolve outros num processo, há a possibilidade de não ter injustiça, mesmo que a pessoa tenha cometido um erro, né? Então, eu vejo que na sociedade ela precisa de maior segurança. Imagina o caos, por exemplo, que está no Espírito Santo. Os comerciantes, as famílias. Então, é uma questão séria que o Estado brasileiro tem que dar conta. E aí tem que ter uma união maior, de fato, da união dos estados, dos municípios, do judiciário com os executivos, os governadores, sobretudo, e aqui o legislativo tem que contribuir com a legislação. Mas não resolve a gente avançar numa legislação se ela não é também implementada. Se ela não é implementada. Então, acho que essa integração dos poderes e dos entes da federação é fundamental para garantir a proteção. E ao recolher o cidadão, tem que garantir a ele dignidade. Que mesmo tendo cometido um erro, essa pessoa, ela criar condições para que ela se reestruture e tenha um projeto de vida, tenha perspectiva de vida, inclusive com renda, com educação, cultura e renda para si e para a sua família. Hoje, o Estado brasileiro é como que um réu confesso, no sentido de incompetência, porque entregou para as facções criminosas. Quem domina hoje os grandes presídios são as facções, inclusive com conivência de juízes, de promotores, de secretários de Estado, de diretores de presídio. Então é lamentável essa situação. O subtenente Gonzaga queria falar sobre a questão da arbitrariedade. A sua afirmação, ou a sua dúvida, parte de uma premissa, na minha avaliação, desculpa, equivocada. Porque quando o senhor disse que tem que passar, que ser, através de uma polícia só, aumenta o risco da injustiça e da arbitrariedade, ela parte um pouquinho da premissa. Porque a Polícia Federal hoje ela não tem que passar por ninguém. Ela pode começar e terminar, entregar na Justiça. A Polícia Civil também pode começar e entregar na Justiça. Essa questão do ciclo completo, nós estamos falando de uma eficiência das polícias em comparação ao que o mundo faz. Na América Latina, apenas o Brasil tem esse modelo. Então, nós afirmamos com muita convicção que é o contrário. Hoje, a limitação da competência da investigação talvez seja um fator muito mais preponderante para essa arbitrariedade, porque eu não posso sequer registrar informações que eu tenho de materialidade e de autoria e assinar e oferecer como instrumento para o Ministério Público e Poder Judiciário. Então fica parecendo que eu não sabia, que eu estou plantando.
mas eu não tenho a competência, ainda que eu saiba. Então, eu queria ponderar que, primeiro, no Brasil, a Polícia Civil e a Polícia Federal não precisam de passar por essa outra polícia para fazer esse tal de equilíbrio. Elas já podem fazer. Então, se na Polícia Civil não é problema... tem seletividade, inclusive na Polícia Federal. Sim, mas exatamente, a Polícia Federal e a Polícia Civil, elas têm hoje a possibilidade de selecionar quem e o que investigar. Porque elas não respondem à demanda da sociedade. Não é igual a Polícia Militar, que o 190 tocou, você não tem alternativa. Está registrado, o cidadão registrou aquela hora que ligou, e você tem que ir lá atender. Só que você vai fazer aquele atendimento na sequência. A Polícia Civil pode selecionar. E é o que ela faz, até pela demanda. Não é por ser menos ou mais responsável. Porque a demanda não lhe permite dar vazão a todos os... Infelizmente, tem setores irresponsáveis na federal e na civil que abandona, que arquiva determinados casos, sobretudo quando esbarra em autoridades. Nesse sentido, Padre João, eu acho que, inclusive eu, como policial que sou, e representante aqui na Câmara desse pensamento, um dos representantes do pensamento do Si Completo, né, eu tenho uma PEC nesse sentido, nós precisamos de um lado, acreditar e empoderar mais as forças policiais, e eu sei que isso agride a consciência de muitos, tá certo? Quando nós falamos que precisamos de empoderar mais e dar mais autonomia para as polícias, e por outro lado, nós temos que ter também a visão de que é preciso de aumentar o chamado controle externo, mas não é da polícia, é do sistema, porque hoje você não tem nenhum órgão de controle externo do judiciário, você não tem nenhum órgão de controle externo do Ministério Público, você não tem nenhum órgão de controle externo da Polícia Civil, das polícias. Então, acho que nós, ao discutirmos esse maior empoderamento das polícias, inclusive para fazer intervenções na sociedade para interromper o crime, e isso dentro do sistema prisional também, nós precisamos dessa visão dupla. De um lado, a sociedade, o Estado, reconhecer que, com esse nível de intervenção, nós vamos continuar fazendo menos do menos. Deputados, nosso tempo está próximo do fim. Eu queria que os senhores falassem 30 segundinhos aí, uma mensagem final sobre esse problema e a solução. Estamos aí já, né, também num período assim que exige do Estado brasileiro mais atenção, e de cada cidadão também, mais atenção. O que eu espero é que a gente avance. Acho que tanto na legislação, mas eu concordo com o subtenente Gonzaga em relação a esse controle externo, porque de fato é vergonhoso o judiciário cometer tantas questões aí que a gente sabe, assim também a próprios setores da Federal, do Ministério Público, parcialidade e não ter nenhum controle externo. Isso deixa a nossa democracia capenga, manca. A minha grande expectativa é que a comissão especial que está trabalhando a questão do regime de segurança máxima do sistema prisional possa efetivamente atualizar a legislação, seja de utilização dos bloqueadores, seja da lei de execuções penais, que possamos também dar garantias legais de financiamento. Por exemplo, a medida provisória 755, ela comete um atentado contra o sistema prisional. No auge da crise, nós estamos com a medida provisória que está retirando recurso do fundo penitenciário, transferindo para a segurança pública, mas não é para aplicar nas polícias, é para fortalecer a Força Nacional, para ter uma polícia do Ministério da Justiça. Então nós precisamos de trabalhar nesse sentido, e acredito que esta comissão poderá ser um espaço para aprofundar esse debate que o Padre João está defendendo. Deputados, obrigada pela presença. Já deixo o convite para voltarem a falar mais detalhadamente da questão policial e o ciclo completo e essas diferenças. Muito obrigado. Câmara Debate termina aqui. Conversei sobre o sistema prisional com os deputados de Minas Gerais, Subtenente Gonzaga, do PDT, e Padre João, do PT. Você pode rever esta e outras edições na nossa página na internet ou no YouTube. Até mais.